Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A criatura marrom. Isso é algo que eu vejo desde que eu tenho 8 anos. Agora eu tenho 23. Eu vejo uma criatura baixa, troncuda, com longos braços finos, assim como as pernas. A cabeça é bem grande e parece estar quase que grudada ao resto do corpo, pois o pescoço é bem curto. A pele dessa criatura parece ser como uma casca amarronzada, como se fosse a casca de uma árvore. Ela nunca me fez nenhum mal, apesar de me assustar muito às vezes. Eu nunca consigo olhar muito para ela. Geralmente, eu passo os olhos por algum lugar e a vejo. Eu tiro o olhar muito rápido e quando eu olho novamente, ela não está mais lá. Simplesmente some. Ela já chegou a rosnar para mim certa vez, o que não me agradou muito, mas nunca fez contato físico. A primeira vez que eu vi essa criatura, eu tinha uns 8 anos, e eu me assustei muito. Eu estava na minha casa, no banheiro. Então, eu saí do banheiro e fui para a cozinha, mas para isso eu tinha que passar pela porta do meu quarto. Quando eu passei em frente, eu vi aquela criatura em cima da minha cama. Eu saí correndo, mas ela não veio atrás de mim. Essa foi só a primeira de várias vezes que eu a veria. Eu nunca contei isso para ninguém, e o motivo principal disso era que ninguém mais a via, apenas eu. Não importava o lugar. Eu a via no banheiro da escola, na casa dos meus amigos ou familiares. Até na rua eu cheguei a vê-la algumas vezes. E com o tempo, eu acabei pensando que poderia ser algo da minha cabeça, que fosse só a minha imaginação. Essa minha teoria foi por água abaixo há algumas semanas. Eu estava no trabalho, indo para minha mesa, e quando eu passava perto da máquina de xerox, eu vi a criatura de relance. Como sempre, eu apenas ignorei aquilo. Mas de repente, eu ouvi um grito vindo da copa, que fica do lado da máquina de xerox. Eu fui correndo ver o que era, e era a secretária. Ela estava com os olhos arregalados e com uma cara de quem estava apavorada. Eu perguntei o que havia acontecido e ela falou: "Você viu aquilo?" Quando ela falou isso, o meu coração parou. E eu falei: "Viu o quê?" Para saber o que ela tinha visto. Ela falou que viu um bicho que parecia ser um cachorro, mas que não era um cachorro. Eu pedi para ela descrever exatamente o que tinha visto. E ela descreveu exatamente o meu amiguinho de infância. Ela falou que ela se assustou e pulou para trás. E quando olhou para a porta de novo, aquilo não estava mais lá. Foi então que eu descobri que essa criatura não é algo que a minha cabeça fabricou. Eu não tenho ideia do que seja, mas se em 15 anos ela não me atacou, não há motivo nenhum para eu me preocupar com isso agora. Apenas com os sustos que levo de vez em quando. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviado pelo Felipe de Florianópolis, Santa Catarina. A prima falecida. Olá, meu nome é Jéssica, tenho 27 anos e moro em São Paulo. Pensei muito se contaria essa história, pois é algo que eu não me lembro, mas todos os meus familiares que presenciaram me contam isso há anos. A minha mãe tem uma prima. Gente, eu vou fazer um adendo e eu decidi chamar essa prima de Vera para facilitar o entendimento da história. Tá? Agora, continuando. Vera perdeu a filha de 11 anos de idade. Ela se chamava Daniele, que infelizmente faleceu antes de eu nascer. Portanto, eu não cheguei a conhecê-la. Quando eu tinha de 3 a 5 anos, eu não sei ao certo a idade. Minha mãe decidiu visitar essa prima, e foi aí que o sobrenatural aconteceu. Vera mora no interior, em uma casa que fica bem no meio do terreno, então é possível correr em volta da casa.
Quando chegamos lá, fui brincar e correr em volta dessa casa e comecei a chamar o nome da minha prima falecida. Minha mãe conta que eu corria como se tivesse alguém correndo atrás de mim e eu dava muita risada. Olhava para trás e ficava falando: Vem, Dani, vem me pegar. Minha mãe tentou perguntar com quem eu estava falando e eu dizia que era com a Dani e apontava para o nada. Vera ficou muito emocionada. E assim passou o dia e fomos embora. Eu continuei conversando com a Dani, até pararmos em um café na beira da estrada. Fomos ao banheiro e quando estávamos saindo, eu olhei para trás e chamei a Dani mais uma vez. Vem, Dani, vamos embora. Mas ela não veio, pois depois disso eu nunca mais brinquei com ela. Acreditamos até hoje que Daniele tenha ficado naquele banheiro da parada. Eu tenho mais histórias sobrenaturais. Acredito que eu seja meio sensitiva para essas coisas. Se vocês se interessarem, eu posso contar mais. Obrigada, Jéssica, e pode enviar todos os relatos que você tiver. Ela fica no corredor. Há uns 3 anos, o meu pai e a minha madrasta se mudaram para a casa onde moramos atualmente. E é uma linda casinha de frente para uma praça. E há alguns meses eu me mudei para cá, para morar com eles. Bem, num domingo de manhã, a minha madrasta me falou que o meu pai havia tido um pesadelo na noite anterior. Sonhou que uma mulher tentava nos matar. Eu falei: legal. E então ela começou a me falar da primeira noite em que eles ficaram aqui. Ela acordou e viu, parada, no meio do corredor, uma mulher, olhando para ela. Eu achei estranho porque desde que eu estou aqui, eu achava que estava ficando louca, pois tinha a impressão de que via alguma coisa se movendo pelo corredor. Adiantando a história um pouco. Há algumas semanas eu estava acordada a noite inteira porque eu tinha feito uma aposta com minha amiga de quem lia o livro do Harry Potter e o Cálice de Fogo primeiro, já que não tínhamos lido ainda. Eu estava ocupada lendo, e então me deu uma vontade de olhar para o corredor. E quando eu olhei, eu vi o rosto e o ombro de uma pequena mulher saindo da parede. Ela era bem transparente e parecia ser velhinha. Ela sorriu e entrou na parede. Quando eu percebi o que tinha acabado de ver, eu senti o meu estômago pular e o meu coração vir parar na garganta, o tipo de sensação que você tem quando está caindo. Eu fiquei olhando para a parede o resto da noite, mas ela nunca apareceu de novo. Na manhã seguinte, eu contei para minha madrasta o que tinha acontecido e ela me falou que também já tinha visto aquela mulher antes, na primeira noite deles na casa. Me falou que comentaram isso com a mãe dela, que falou que ela conhecia a mulher que morava na casa antes da gente. Era uma mulher que parecia com a que havíamos visto, e era inofensiva. Gostava de ler e gostava de crianças, mas que com a idade ela começou a perder um pouco a cabeça, mas nunca fez mal a ninguém. A mãe da minha madrasta me falou que aquela senhora sorriu para mim porque raramente ela via adolescentes lendo. Eu fico pensando, o que será que ela faria se soubesse que eu estava lendo Harry Potter? Será que ela sorriria? Por que não, né? E essa é a minha história. Eu sempre gostei do paranormal, então eu estou contente que isso tenha acontecido comigo. Esse relato é do site Casa Fantasma e foi enviado pela Andressa de São Paulo. E pelo livro que ela estava lendo, já dá para saber que o relato não é tão recente assim, né? Esses relatos do site Casa Fantasma são relatos dos anos 2000, né? Então, é bem antigo mesmo. Mas que não deixa de ser assustador. Mão de sombra. Isso aconteceu comigo há uns 5 anos. Eu fui convidado para uma festa de um amigo. Eu nunca tinha ido na casa dele antes e eu estava interessado em verificar algumas coisas que ele falou que havia no local. Chegando lá, ele falou que queria me mostrar uns discos de vinil antigos que estavam guardados.
Então eu o segui até um quarto no andar de cima da casa. Era um quarto grande e escuro. Assim que entramos, eu senti algo estranho. Era como se alguém tivesse passado atrás de mim. Aí eu pensei, beleza, eu tinha que estar por último. Os discos estavam no fundo do quarto, perto da janela. O quarto estava completamente envolto na escuridão. Não dava para ver nada mesmo, e eu podia jurar que tinha mais alguém, além de nós dois lá em cima. Quando chegamos onde estavam os discos, meu amigo acendeu um abajur velho que mal iluminava a parte do quarto onde estávamos. Atrás de mim, o quarto ainda estava completamente escuro. Nos sentamos e começamos a falar sobre os discos, e eu me sentei em uma poltrona que deixava as minhas costas em direção à parte escura do quarto. Enquanto eu ouvia o meu amigo, eu senti a presença atrás de mim novamente. Eu olhei pelo canto do olho e ao lado do meu braço, no encosto da poltrona, tinha uma mão que parecia ser feita de sombra e estava se esticando para pegar o meu braço. Eu achei que poderia ser algo no meu olho, mas não era. Eu olhei para aquilo por alguns segundos e então eu entrei em pânico. Eu pulei da poltrona e gritei: "O que foi isso?" O meu amigo olhou para mim e perguntou o que tinha acontecido. E eu contei que tinha visto alguma coisa, mas que eu não sabia o que era. Alguns dias depois, o meu irmão conversou com meu amigo sobre o que eu tinha visto. Foi então que ele contou ao meu irmão que, às vezes, o cara que entrega pizza na casa pergunta quem é a mulher que sempre fica na janela. Ele também falou para o meu irmão o que realmente me assustou. Ele falou que perguntou para os vizinhos sobre a história da casa e descobriu que uma mulher tirou a própria vida naquele quarto. Eu não acreditei no que o meu irmão me contou. Quer dizer, eu acreditei, mas eu não queria acreditar. E eu só senti a minha espinha gelar de novo. Mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo Oliveira, de São Paulo. O garoto na piscina. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais me colocaram para ter aulas de natação em uma academia em São Paulo. A piscina tinha tamanho olímpico, uma parte rasa e uma parte funda, com 3 trampolins em uma plataforma, um mais alto que o outro. Tudo estava indo bem, até o professor nos levar para treinar nos trampolins. No trampolim mais baixo, eu não tive problemas. Usava ele numa boa. Então, chegou a hora de usar os trampolins mais altos. Enquanto eu subia a escada, eu estava ansiosa para pular lá de cima. Mas quando eu subi na plataforma mais alta e olhei lá para baixo, eu vi alguma coisa na água. Um garoto estava deitado no fundo da piscina. Ele estava virado para baixo e não se mexia. Ele estava pálido, e eu tive a impressão de que ele estava lá havia algum tempo. Eu gritei e avisei ao professor o que eu estava vendo. E então todos saíram da piscina e foram para a área seca. E o professor pulou na água. Só que não achou ninguém lá embaixo. Enquanto isso, eu descia da plataforma. E quando cheguei no chão e olhei para a piscina, não tinha mais ninguém lá embaixo. Apenas o professor. Ele ficou muito bravo comigo, mas não me deu uma bronca grande, pois achou que eu tivesse visto algum dos garotos nadando lá embaixo, ou que fosse a minha imaginação arranjando alguma desculpa para não pular lá de cima. Em qualquer caso, as aulas do dia haviam acabado. Na aula seguinte, começamos a nadar seguindo as faixas pretas dos azulejos escuros no fundo da piscina. Começávamos no raso, nadávamos até o fundo e voltávamos. Quando eu cheguei no fundo, eu fiquei assustada quando vi o mesmo garoto deitado no fundo da piscina. Eu parei de nadar e fiquei apenas olhando, com a cabeça dentro da água. Ele realmente não estava se mexendo. Então eu continuei nadando, e quando cheguei na beirada da piscina, eu saí da água. O
O professor falou para eu voltar para a piscina e terminar o exercício, mas eu falei que não iria até que aquele garoto saísse de lá. Ele foi até onde eu estava e falou que eu tinha que superar o meu medo de ir para a parte funda da piscina. Eu falei para ele que eu não tinha medo, mas que eu não queria ficar lá com aquele garoto no fundo da piscina. Ele me colocou na beirada da piscina e falou para eu apontar exatamente o local onde o garoto estava. Quando eu olhei para a água, ele não estava mais lá. O professor me colocou de volta na água e falou para eu continuar nadando, que o resto da classe estava me esperando terminar. Quando eu comecei a nadar de novo, eu coloquei a cabeça na água e então eu vi novamente o garoto lá embaixo. Mas dessa vez eu continuei nadando e saí na parte rasa, me juntando aos outros alunos. Durante o resto da aula naquele dia, eu fiquei com a impressão de que tinha alguém atrás de mim o tempo todo, embaixo da água. Mas sempre que eu me virava, não tinha ninguém lá. Então chegou a hora de usar os trampolins. Eu engoli a seco e subi a escada. E como eu temia, lá estava ele, o garoto deitado no fundo da piscina. Eu hesitei por um instante e o professor e o resto da classe começou a falar para eu pular logo. Eu decidi que iria pular. Peguei impulso e quando eu estava para tirar o pé do trampolim, eu vi o garoto se virar, olhar para mim e sorrir de um jeito que me dá arrepios só de lembrar. Eu escorreguei e caí na água de barriga. Apesar da dor, eu nadei o mais rápido possível até a outra ponta e saí da piscina. Todo mundo estava rindo de mim. Quando eu olhei para onde o garoto estava, ele não estava mais lá. Depois disso, sempre que eu entrava na piscina, eu tinha aquela impressão de que tinha alguém atrás de mim. Mas sempre que eu virava, nunca tinha ninguém. Eu já não estava mais aguentando aquilo. Eu decidi que nunca mais iria pular do trampolim mais alto. E o professor respeitou a minha decisão, falando que eu deveria ter medo de altura. Em um dos últimos dias das aulas de natação, estávamos nadando do raso até o fundo. Eu insistia em ficar do lado da borda da piscina. Assim, não teria que nadar sobre o lugar onde o garoto sempre aparecia. Quando eu estava na metade do caminho, eu senti alguém segurando na minha perna e me puxando para trás. Eu acabei indo para debaixo da água com a força da puxada e então me virei rapidamente para ver quem era. Era aquele garoto segurando a minha perna e ele estava com um sorriso ameaçador no rosto. Parecia que ele queria me puxar para o fundo da piscina. Ele estava segurando forte e estava claro o que ele estava fazendo. Ele queria me afogar. Queria que eu ficasse lá embaixo com ele. Eu também senti um ódio muito grande vindo dele. Eu comecei a chutar sua mão e, de algum modo, consegui me libertar dele depois de um tempo. Eu nadei para a superfície e saí da água correndo. Eu estava tão assustada, mas sabia que não podia simplesmente falar o que tinha acontecido para o professor. Eu falei que estava com cãibra na perna e achei que iria afundar. Eu fui até o vestiário, me troquei e fui até a recepção. E jurei nunca mais entrar naquela piscina de novo. Quando meu pai veio me buscar, o professor nos chamou na piscina para conversar sobre o que estava acontecendo. Eu não ia falar que a piscina dele era assombrada. Eles iriam achar que eu estava mentindo ou que eu era louca. Então, simplesmente falei que não queria mais ter aulas de natação, que eu queria parar. O meu pai perguntou qual era o problema, e eu falei que não tinha problema nenhum, só que eu não queria mais ter aula de natação. Ele falou que tudo bem, que se eu não quisesse, não precisava mais fazer as aulas. E quando estávamos saindo da área da piscina, eu me virei e dei uma última olhada para a água. E vi o garoto, um pouco abaixo da superfície, acenando para mim, com um jeito zombeteiro. Eu me virei e fui para casa e nunca mais voltei para aquele lugar. Mais um relato do site casafantasma.org. Esse foi enviado pela Andréia de São Paulo. Obrigada por assinar o Assustadoramente.
Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.